Olá, pessoal. Eita, deixa eu voltar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sextado, fala, Saldanha. Tudo bem, galera? Eu sempre confundindo aqui minhas vinhetas. Vamos lá. Continuando aqui nosso conteúdo. Iremos finalizar então aqui, galera, esse conteúdo do SAC, de Serviço de Aviação Civil. Top? Então vamos finalizar aqui com algumas questões comentadas, certo? Vamos finalizar aqui então com 10 questões, cada uma sendo comentada aqui por mim. Top? Então vamos lá. Começando aqui, sem enrolação, temos aí a questão número 1. A situação do comissário que permanece no local de trabalho por um período determinado, pronto para assumir as funções em qualquer voo, caso haja necessidade, é denominado voo, reserva, sobreaviso ou folga regulamentar. Então, querem responder? Vamos lá. Resposta correta, letra B, galera, reserva. Por quê? Né? A reserva é a situação em que o aeronauta permanece nas instalações da empresa à disposição, pronto para assumir imediatamente um voo, caso seja necessário, né? Então, o local aí da reserva sempre vai ser dentro das dependências da empresa, né? No aeroporto ou na sede da companhia, e aí a duração será de máxima 6 horas consecutivas. Talvez esteja dando um spoiler aqui, mas não tem problema, né? Então, se o tripulante for acionado para um voo, a jornada começa a contar a partir do início da reserva. Beleza? Importante lembrar aí. E aí, eu não vou justificar essas, porque logo logo a gente vai estar falando sobre essas outras aí questões, essas outras respostas. Beleza? Então vamos lá. Número 2. O período de reserva para aeronautas de empresa de transporte aéreo regular não poderá exceder a. Então, letra A, 6, letra B, 8, letra 10, letra C, 10 ou letra D, 12 horas. Então, vamos lá, né? Acabei dando spoiler. Para quem não prestou atenção, tente responder aí na moralzinha. Vamos ver a resposta correta. É a letra A, galera. Então, 6 horas. Por quê? Então, aí, de acordo com a lei do aeronauta, é o período de reserva para aeronautas em empresa de transporte não poderá ultrapassar 6 horas consecutivas, né? Então, para a gente lembrar, a reserva é o período em que o aeronauta permanece nas instalações da empresa à disposição para ser convocado a qualquer momento para assumir um voo, né? Então, recapitulando aí, se o tripulante for acionado durante a reserva, o tempo da reserva já conta dentro da jornada de trabalho total do dia. Então, isso aí é ponto pra gente, né? Se a gente tiver realmente que trabalhar, as horas aí que a gente ficou lá aguardando não serão em vão, serão aí remuneradas. Show? Então vamos lá, vamos para a questão 3. A situação do comissário que permanece em local de sua escolha, pronto para assumir as funções em qualquer voo, caso haja necessidade, é denominada voo, folga, reserva ou sobreaviso. Então, pausem aí o vídeo, tentem responder. Então, vamos para a resposta. Letra D, galera, sobreaviso. Por quê? O sobreaviso é a situação em que o comissário, né, ou outro aeronauta permanece no local de sua escolha, fora das instalações da empresa, mas disponível para ser convocado a qualquer momento para assumir um voo, né? Então, essa é a diferença entre reserva e sobreaviso. Reserva você já tem que estar ali pronto para embarcar. Sobreaviso você tem ali um prazo, né, para se apresentar no aeroporto. Então, as características aí do sobreaviso. A duração máxima é de 12 horas, né? O aeronauta deve estar acessível e pronto para se apresentar em até 90 minutos após a convocação, se o local, a base do aeronauta somente tiver um aeródromo. Se o local tiver mais de um, esse tempo se prolonga para 150 minutos. Okay? E se for acionado, o início de jornada de trabalho será contado a partir da convocação. Show? Então também aqui, questão para a gente relembrar, essa diferença entre reserva e sobreaviso, mas bem tranquila. Então vamos para a próxima. Questão 4. O período de voo realizado entre 18 horas de um dia e 6 horas do dia seguinte é considerado misto, noturno, madrugada ou especial. Então tentei responder aí. Questãozinha tranquila. Vamos lá. A resposta correta é a letra B, galera. Noturno.
Então, de acordo com a lei do aeronauta, a lei 13475, o período de voo compreendido entre 18 horas e 6 da manhã do dia seguinte é considerado trabalho noturno para fim de remuneração e controle da jornada. Né? Então, as principais características do trabalho noturno para o aeronauta é que a remuneração da hora noturna deve ser calculada com base em 52 minutos e 30 segundos. Né? Ou seja, cada hora de trabalho noturno vale mais que a hora normal. Né? A hora noturna é encurtada. Né? E também esse tipo de jornada impacta o descanso obrigatório, né, e o limite de madrugadas consecutivas, né, que entra também naquela questão que a gente falou. Fechou? Então, show de bolas. Vamos seguindo. Questão 5. Em relação à folga, é correto afirmar que terá início após o término do repouso da jornada anterior, somente pode ocorrer na base do aeronauta, são no mínimo 10 por mês, ou todas as alternativas estão corretas. Então, tentei responder. Vamos checar aqui. Então, a resposta correta... Letra D, galera. Todas as alternativas estão corretas. Ok? Por quê? Então, vamos lá para a justificativa. A letra A está certa por quê? Né? A folga deve começar após o cumprimento do repouso mínimo previsto após a última jornada de trabalho. Então, o descanso e a folga são períodos distintos e a folga não substitui o repouso. Né? Então, a folga terá início após o término do repouso da jornada anterior. Okay? Legal aí pra gente também. Né? Letra B. Somente pode ocorrer na base do aeronauta. Então, está correta também. A folga obrigatoriamente deve ser usufruída na base contratual do aeronauta, salvo, né, em situações excepcionais, como escalas fora da base, né, com previsão também legal. Letra C. São no mínimo 10 por mês. Então, sim. Né? Então, a lei garante ao aeronauta o direito de, no mínimo, 10 folgas mensais, sendo que duas dessas folgas devem coincidir com sábados, domingos ou feriados, sempre que possível. Então, também nós temos aí a garantia de pelo menos 10 folgas ao mês. Okay? 10 dias aí off, o que é muito bom. Beleza? Então, portanto, a alternativa é D. Todas as alternativas corretas. Okay? Questão pegadinha. Se não estiver atento, se não prestar atenção, pode acabar errando. Okay? Importante aí prestar atenção. Então lá, já passamos aqui da 5. Vamos para 6. Questão 6. De acordo com a nova lei do aeronauta, entende-se como madrugada período trabalhado entre 0 hora e 6 horas, período trabalhado entre 18 horas e 6 horas, período trabalhado entre 2 horas e 6 horas, período trabalhado entre 18 horas e 8 horas. Então, tentei responder aí. Nós vamos para a nossa justificativa. Então, questão correta, letra A, galera. Período trabalhado entre 0 hora e 6 horas. Então, segundo aí a nossa lei, o período da madrugada é definido como o período trabalhado entre 0 e 6 horas. Né? Então, a hora local da base contratual. Então, imagine que vocês estão em outro fuso, mas continua valendo o horário da sua base. Okay? Então, essa definição é importante porque há limites específicos, né, para o número de madrugadas consecutivas que um aeronauta pode trabalhar. São no máximo aí 3, né, com necessidade de descanso subsequente. Então, importante a gente ter aí o limite, né, ter também a definição para que haja aí o descanso necessário. Beleza? Show? Então, vamos seguindo. Passamos aqui. Questão 7. Para uma jornada que durou 13 horas, qual deverá ser a duração do repouso? 12 horas, 15, 16 ou 18? Então, tentei responder aí. Vamos checar a nossa resposta. Letra C, galera. 16 horas. Então, de acordo aí com a lei 13475, a duração do repouso obrigatório após a jornada de trabalho varia conforme a duração da própria jornada anterior. Né? Os parâmetros são os seguintes. Então, jornada de até 12 horas é mínimo de 12 horas de repouso. Jornada entre 12 e 15 horas é o mínimo de 16 horas de repouso. E jornada acima de 14 horas, o mínimo é de 24 horas de repouso. Okay? Então, como enunciado, a jornada foi de 13, o repouso deve ser no mínimo 16 horas, conforme estabelece a regra. Ok? Então, 16 horas aí. Show de bola. Podemos avançar.
Questão 8. Os limites de horas de voo por aeronave a jato não poderão exceder em cada mês e ano, respectivamente, letra A, 85 e 800 horas, letra B, 80 e 850 horas, letra C, 85 e 850, ou letra D, 80 e 800 horas. Então, vamos lá. Vamos checar nossa resposta. Questão correta, letra D, galera. 80 e 800 horas. Ok? Então, para aeronaves a jato, né, também chamadas de convencionais, né, os limites de horas de voo são 80 horas mensais, 800 horas anuais. Né? Então, esses são os valores máximos legais permitidos para garantir a segurança operacional e tanto a saúde física e mental do aeronauta. Ok? Então, só para a gente lembrar, a gente também viu esse número aí de 85.850. Esse número é equivalente às horas das aeronaves turbo-hélice, né? Já que elas têm ali um alcance menor, faz mais sentido você poder voar mais nelas, ok? Então, 80 e 800 horas aí. Questão 8. Vamos então para a nossa penúltima questão. 9. Em se tratando de transferência provisória, os períodos mínimo e máximo são de período mínimo de 60 dias e não superior a 120 dias, período mínimo de 30 e não superior a 120 dias, período mínimo de 30 e não superior a 150 dias, período mínimo de 60 e não superior a 150 dias. Então vamos lá, tentei responder aí, checando nossa resposta. Letra B, galera, a resposta correta é período mínimo de 30 e não superior a 120 dias. Né? Então, por quê? Né? De acordo aí com a nossa lei, a transferência provisória de base do aeronauta ocorre quando a empresa designa, né, o profissional para atuar temporariamente fora da base contratual, sem alterar formalmente o vínculo com a base original. Então, a lei estabelece esses limites de duração. Né? E além disso, né, lembrando, a empresa deve garantir ao aeronauta a hospedagem, a alimentação e o transporte adequado, né, enquanto ele estiver nessa base provisória, que não é sua base de origem, sua base contratual. Beleza? Show de bola. E aí, vamos para a nossa última questão. Né? Sobre a transferência provisória. É errado afirmar que, após a transferência provisória, o aeronauta deverá permanecer na sua base pelo menos 180 dias. Né? Não poderá ser a transferência provisória transformada em transferência permanente. A aeronauta deverá ser notificado pelo empregador com antecedência mínima de 15 dias antes do seu início. É utilizada para prestação de serviços temporários, sem mudança de domicílio. Então, lá, tentem marcar, lembrando aí, a errada. Vamos checar. Questão errada, letra B. Então, não poderá ser a transferência provisória transformada em transferência permanente. Então, só para a gente lembrar que é possível sim. A transferência provisória pode ser transformada em transferência permanente desde que haja aí o acordo, né? Desde que haja aí, né, ali o acordo bilateral entre o aeronauta e a companhia, né, a empresa. E aí lembrando que caso a transferência seja permanente, vai ter o aeronauta todos aqueles direitos, né? Você vai pegar lá o seu salário, a sua média salarial, você vai dividir ele pelos meses trabalhados, vai multiplicar por 4. Esse valor será o valor que você terá ali direito a receber, né, para se mudar, né, permanentemente para essa outra base, né? Então aí, questão errada, a letra B. Show de bola, galera. Então, com esse vídeo aqui nós encerramos esse assunto, né, da nossa regulamentação aérea, ok? Então, espero que tenha sido um conteúdo bom, né? Eu gostei, bem tranquilo. Assim, estudando, revisando, são informações que você não esquece, né? Inclusive, são informações úteis que a gente, né, aí no nosso ambiente de trabalho, a gente precisa, ok? Show de bola. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, crítica, deixe aí o comentário, deixe o like. Tamo junto, muito obrigado, um forte abraço, é nóis. Tchau, tchau.